Oi, crianças, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula, nós vamos fazer apenas correção. Correção das atividades que nós fizemos nas aulas anteriores, nós iremos fazer hoje, tá bom? Mas antes, vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por tudo que tem nos dado. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa escola, obrigado por tudo mesmo. Somos gratos a Ti pela nossa vida. Abençoe agora a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós vamos fazer a correção das atividades anteriores. Na aula passada, nós corrigimos apenas as palavras do ditado que foi feito na aula retrasada. Vocês lembram? Então, nós corrigimos apenas as palavrinhas e hoje ficou para nós corrigirmos as frases que vocês fizeram. Então, eu fui lá no portal, selecionei algumas frases, selecionei algumas que vocês fizeram lá. Vou ler aqui e vou dar algumas dicas que eu vi que vocês se confundiram ainda. E vocês sabem no que foi que vocês confundiram? Alguns. Porque teve muitos que eu já vi que já tá, excelente, que já entenderam. Que para se começar uma frase, se começa com a letra maiúscula. E teve gente que tá começando frases com letra minúscula ainda. Então, todo início de frase se inicia com letra maiúscula, tá bom? Não se esqueçam disso. Eu vou ler algumas frases aqui. Quem fez a frase vai reconhecer. Vai falar, a prof leu a minha frase. E quem não fez, fica uma dica para próximas aulas, tá bom? Quando dá para pedir para fazer uma frase, para pegar lá palavrinhas, tá? Vocês podem postar lá no portal que na aula a prof vai corrigir com vocês e eu vou ler aqui, tá bom? Então hoje eu vou ler essas frases, vou ler a atividade que foi postada na aula passada, tá bom? E eu vou deixar uma tarefinha apenas para vocês hoje. Então vai ser bem light assim, sabe? Acredito que vocês vão tirar de letra, tá bom? Mas vamos começar aqui com umas frases. A primeira frase que eu peguei lá foi a da palavrinha chocalho. Vocês lembram? Teve lá chocalho. Aí fizeram uma palavrinha, uma frase assim: meu cachorro gosta de chocalho. Muito bem. Cachorrinho tem uns brinquedinhos, que faz uns barulhinhozinhos, chocalhozinho. Tem muito cachorro que gosta mesmo. Você joga e ele sai correndo para pegar. Então, a próxima frase com cachorro. Eu tenho 3 cachorros, mas apenas um mora comigo. Opa, tem 3 cachorros e só um mora com você? Cadê os outros 2? Deve estar na casa da vovó, na fazenda ou na chácara, né? Mas tá bom, tá valendo. Do cachorro, colocou o cachorro. Mas a frase aqui era o quê? Chocalho. Tá bom? Não esqueçam, chocalho. Próxima. A geada queimou minha plantação. Qual era a frase? Qual era a palavra dessa frase que era para fazer? Geada. Muito bem. A geada queimou minha plantação. Parabéns. Próxima. Essa próxima palavra era bacia. Aí teve uma frase assim: a bacia é grande. Só. A bacia é grande. Pronto. Aí a próxima, medalha. Era a palavra medalha. E colocaram assim: a medalha é brilhante. Gostei também. Tenho uma régua bem bonita. A palavra era régua. Próxima. Ter saúde é muito bom. Excelente, né? Ter saúde é tudo de bom. Então, a palavrinha era saúde.
Próxima era banho. Banho. Eu gosto de tomar banho. Muito bem. Então, essas eram as frases, as palavrinhas. Aí eu peguei outras aqui, tem outra aqui, o chocalho é barulhento. Aí tem outra aqui, a medalha é de campeão. Aí tem uma outra aqui, o chocalho é bem legal. A régua é útil para fazer linhas. Então, foram essas as frases. A Pro sentiu falta de mais frases, sabe? Eu vi que teve gente que assistiu a aula, mas não mandou atividade para o prof. Aí, como que eu vou poder ler aqui para vocês? Então, vamos combinar que nas próximas aulas vocês vão postar lá, tá bom? Para eu poder ler a sua frase aqui para todos, tá bom? Então, agora vamos passar para a próxima atividade, que foi a da semana passada, que eu postei lá no portal. Coloquei lá o quê? A prof colocou um anúncio lá, um texto de anúncio. Lembra que nós temos vários tipos de texto? Nós temos anúncio, nós temos texto de receita, poema, né? Tirinhas, são textos, sabia? É um tipo de texto. Então tá, agora a Pro vai ler esse anúncio aqui, ó. Tava escrito lá: Pássaros constrói Singapura em abacateiro, certo? De Gláucia Leal. Vamos lá. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação. As aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na zona norte, uma família de joões de barro está construindo 2 pequenos prédios, com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo, térreo, chamado de salão de festas, pelos moradores da região. Viu? Esse é um anúncio de um jornal, é uma notícia, tá bom? Essa notícia foi publicada no jornal O Estado de São Paulo em 29 de março de 1998. Tem um tempinho já, ó, né? Então tá. Nosso texto aqui, ele está falando sobre o quê? Sobre os pássaros que construíram sua casinha lá no abacateiro, né? E a atividade proposta aqui foi: o texto acima trata-se de anúncio. Retire do texto todas as palavras que começam com a letra maiúscula. E quais são as palavrinhas do texto que começam com a letra maiúscula? O nome da cidade, que é São Paulo. O nome da rua, que é Álvaro Gomes. E a região, que é a região de Santana, lá na zona norte de São Paulo, certo? Essas são as 3 palavras que tinham no texto com letra maiúscula. Além de, lembrando, início de texto também se começa com letra maiúscula, tá bom? Então aqui poderíamos colocar numa, que ali no texto está com letra maiúscula, certo? Quem colocou lá não tá errado, tá bom? É que aqui o que mais colocaram que a prof viu foi os nomes. Vocês se atentaram a nomes próprios. Nomes próprios realmente começam com letra maiúscula, mas texto e frases se iniciam com letra maiúscula também, tá bom? Próxima questão. O texto está falando sobre o quê? Sobre o que esse texto está falando? Sobre a viagem de pássaros para São Paulo? Sobre a viagem dos pássaros a São Paulo? Não, né? Aí fala lá: numa metrópole de São Paulo, não é apenas as pessoas que encontram problemas? Só as pessoas encontram problemas lá em São Paulo? Não, pelo texto aqui não, né? Pelo texto ali, os pássaros também encontraram um problema, né?
Então, a resposta correta é a letra B. A maioria acertou. Parabéns. A Prof. lá, ó, a maioria de vocês acertaram. Próximo. O anúncio é sobre todos os animais? Não, né? Na cidade de São Paulo, não há problemas. Também não, né? Tá bem claro que não. E a terceira questão vem falando sobre o quê? Pesquise palavras com a letra H. Vocês estão de parabéns. A maioria colocou as mesmas palavrinhas, sabe? A Pro entende, porque talvez seja um pouquinho difícil, né? Mas não é tanto, não. Mas a Pro considera, a Pro entendeu, vocês fizeram. O que importa é o que vocês fizeram. Vocês fizeram e não está errado o que vocês fizeram, tá bom? Teve todas as palavras que foram colocadas lá com a inicial com H está correta, tá bom? Quem fez e colocou lá está correto, tá bom? Não tinha nenhuma errada, ninguém errou. Parabéns para vocês, terceiro ano, tá bom? Então tá, a Pro pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas de 7 alunos, tá bom? Então a Pro pegou lá homem, várias pessoas, vários alunos, né? Várias crianças colocaram homem, hipopótamo, hambúrguer. Hambúrguer bateu o recorde. Por que será, hein? Será que é porque vocês gostam muito de hambúrguer? Né? Habitante, hábito, harmonia e habilidade. Essas foram as palavrinhas que estavam lá e que eu peguei, coloquei aqui para ler para vocês verem como eu olho a atividade que vocês fazem. Então aqui, ó, tudo que eu li, que eu respondi aqui, é o que vocês responderam. E o que não estava correto, a Pro falou. Então, teve palavras, teve inícios de frases com letra minúscula, que não pode começar com letra minúscula, tá bom? Que mais que a Pro falou aqui? Ali do texto, as palavrinhas que vocês colocaram com letra maiúscula, vocês acertaram, não estava errada, tá bom? Nomes próprios, realmente, todos começam com letra maiúscula, mas início de texto também começa com letra maiúscula, tá bom? E no texto também tem ponto final no meio do texto. E depois de um ponto final, e se o texto continua, ele também começa com letra maiúscula, tá bom? Mas nós vamos entrar em textos agora, tá bom? Fizemos a correção das nossas 2 atividades das aulas anteriores e agora eu vou fazer uma pequena introdução do que eu quero para a próxima aula. Então, assim, vocês vão fazer para mim, eu vou colocar lá no portal, vocês vão fazer um texto. Um texto com um tema livre. Vocês vão escolher o tema, tá bom? E vão mandar para mim o texto. Do jeito que você, assim, vocês vão... Pro, eu sei fazer um texto assim. Então, você vai pegar o seu lápis, o seu caderno e vai fazer o texto. O título do texto, tá bom? Iniciar o texto. Só apenas uma dica aqui, vai estar lá no portal, a Pro vai colocar para vocês. Todo texto tem um título. Então, o título do texto. Próximo passo, introdução, que é o início do texto, tá bom? Ali você vai iniciar o texto, ali você vai colocar sobre o que você vai falar, tá bom? Aí depois você vai desenvolver o seu texto. Ali no desenvolvimento, a partir do segundo... Não precisa ser no segundo parágrafo, não, tá? Assim, depois você fez a introdução, o início, aí você vai falar, por exemplo, você começa falando lá sobre uma viagem. Eu fui viajar para a cidade tal, com os meus pais, revi meus primos, revi meus parentes familiares e foi muito legal. Ponto. Aí, na próxima, se você quiser começar já no próximo parágrafo, você vai colocar como foi essa viagem. A minha viagem foi muito divertida, eu pude passear, eu conheci lugares legais, aí você pode falar o lugar que você foi, tá? Você vai desenvolver ali o seu texto. E para finalizar, você vai colocar lá o final do seu texto, tá bom? Você vai colocar aí
por exemplo, assim, tá, a minha viagem terminou, o desenvolvimento, aí para terminar, você vai começar no último parágrafo lá embaixo, aí você vai colocar, foi tudo muito bom, amei, eu gostaria de voltar lá, fiquei muito feliz com a viagem que fiz, e ótimo, você pode terminar ali o seu texto, tá bom? A Pro vai entender, mas a Pro quer ver do jeito que vocês fizerem. Vocês vão fazer o texto, vão mandar para mim, eu vou ler o texto de vocês, vou selecionar alguns textos e na próxima aula nós vamos comentar sobre esses textos, tá bom? Aí a Pro vai falar como é que faz, o que estava errado, o que está certo, tá bom? E é isso, tá? Então, corrigimos as nossas duas atividades, falei sobre a atividade que vocês vão fazer para mim e na próxima aula nós vamos partir para os textos, tá bom? Fiquem com Deus, beijão e até a próxima aula. Tchau!